Aqui em cima não está funcionando não, né? Salmo 119, versículo 16. Amém, meus amados? 119, 16. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Glória a Deus, igreja. Vamos repetir juntos? Depois que eu falar, é porque tem versão diferente. Deixa eu falar primeiro e você repete. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Glória a Deus, igreja. Meus amados, hoje estamos finalizando a série de mensagens, Marcas de uma Igreja Saudável. Desenvolvemos aqui 10 marcas. Algumas pessoas fizeram confusão, porque durante essa série de mensagens, teve outras mensagens, mas não fazia parte dessa série. Era um respiro, dessa série, mas era uma interrupção. Mas são 10 marcas que nós abordamos aqui ao longo destes meses. E, meus amados, olha, o texto que acabamos de ler, ele nos fala algo interessante. O salmista escreve o Salmo 119, e o Salmo 119 todinho é uma declaração de amor à lei de Deus. A lei que foi dada por Moisés, que está lá em Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. É uma declaração de amor à Torá. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E, meus amados, e o porquê, meus amados, que hoje nós vamos fazer um resumo dessa série de mensagens. Por quê? Porque nós, ao longo destes meses, nós tratamos de princípios, nós tratamos de marcas. Nós aqui estudamos a palavra de Deus, estudamos a vontade de Deus no que diz respeito à igreja dele. Qual que é a vontade de Deus para a igreja dele? Qual que é a vontade de Deus para a prática diária da igreja dele? Para que a igreja dele seja saudável. Saudável, meu querido, não significa perfeito. Amém, meus amados? Perfeito só na glória. Amém, meu querido? Uma igreja saudável tem problema, tem pecado, tem uma série de coisas. Mas é uma igreja que tem características. É uma igreja que tem marcas, princípios, os quais ajudam a manter a saúde da igreja. Glória a Deus, meus amados. E saúde, meu querido, tem tanto tipo de saúde hoje, né? O pessoal tem saúde na área financeira, tem saúde na área emocional, tem saúde na área dos relacionamentos, tem saúde, tem mais o quê? Tem, uma série de saúde aí, né? E nunca o ser humano foi tão informado como é hoje. E nunca ele foi tão oscilante como ele é hoje. Você consegue perceber isso, meu querido? Como que o ser humano é oscilante? Oscilante no humor, oscilante na disciplina, oscilante em tudo. E aí, meu querido, não querendo dar uma de coach, não, porque eu não gosto de coach. Tem uns crentes aí que gostam de coach, até da igreja de Barcelona, postando trem de coach aí. Pelo amor de Deus, meu querido, vamos vigiar, tá? Procura saber quem é a pessoa primeiro, para depois postar algo dela. Você está dando voz aí para o cara que prega heresia. Às vezes fala uma coisa bonita, meu querido. Fala uma coisa bonita e ideias erradas. Não compensa não, meu querido. Amém, igreja?
Sabe? Quando a gente posta uma coisa no Facebook, é Instagram agora, né? E aí coloca a cara do cara lá, a gente está falando, dando autoridade para o cara. Sabe? Na hora que vai ver, é um falso profeta. Sabe? Tem que tomar cuidado. Né? Mas, meu querido, voltando aqui, preste bem atenção. Para diminuir a oscilação que todos nós temos que ter princípios, amém, meus amados? Nós temos que ter princípios. Meus queridos irmãos, olha só, na questão de igreja, por exemplo. Estou falando isso para a sua vida pessoal, mas voltando a falar sobre igreja. Se eu fosse escutar, meu querido, se o seu líder fosse escutar cada coisa que chega e fala, faz isso, faz aquilo. Eu fui ali e vi isso, eu fui ali e vi aquilo. Tá certo, tá. Nós ficaríamos loucos. E a igreja não teria coerência nenhuma. Seria uma igreja de muitas vozes, uma coxa de retalho. Quem já viu coxa de retalho aí? Né? Tem pano vermelho, pano preto, pano que tem florzinha, pano que tem soldadinho, pano que tem tudo quadradinho, retângulo, triângulo, e forma uma coxa, uma bagunça. E a igreja, para ser saudável, ela tem que ter uma coerência, amém, meus amados? Ela tem que ter uma coerência, ela tem que ter uma estrutura de ideias, de princípios, né, que agradam a Deus, não que agradam o homem, mas que agradam a Deus, amém, meus amados? Glória a Deus, igreja. Então, se a gente quer diminuir a oscilação em todas as áreas da nossa vida, nós temos que ter princípios. Nós temos que ter várias coisas nas nossas vidas, metas, princípios, marcas. Todas essas coisas em conjunto trabalham para que você seja uma pessoa coerente, sã. Amém, meus amados? Aliás, coerência você acha até no mundo. Tem gente que é coerente com aquilo que fala, isso não é uma coisa só de cristão, não. Mas aí que está, nós cristãos, nós temos que ser coerentes, não com as nossas ideias, mas nós temos que ser coerentes com os mandamentos de Deus. Amém, meus amados? Com a vontade de Deus. E aqui o salmista, ele falou algo interessante aqui. Não me esquecerei dos teus decretos. Sabe? Eu quero pegar essa fala do salmista e emendar com aquilo que Deus fala para Josué, quando Josué vai assumir o povo de Israel para entrar na nação ali de Canaã, na terra de Canaã, me desculpe, ali tinha várias nações na terra de Canaã, né? Muitos povos ali, mas Moisés está morto e aquele homem que sempre ficou ali nos bastidores, ali, era líder, mas não era aquele que dava de cara com o vento, quem dava de cara com o vento era Moisés. E de repente Moisés é tirado. E agora é Josué. Deus fala algo maravilhoso para Josué, algo importantíssimo. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. É o único versículo que eu decorei. Eu não gosto de decorar versículo. Sabe por quê? Porque na minha época era quem decorava mais versículo era mais crente. Bobeira. Isso é bom, tem que praticar a Bíblia, né? Amém, meus amados? Eu sou pirracento mesmo. Tudo que o povo fala que tem que ser e não está na Bíblia, eu faço o contrário. Tá? Alguém falou, na década de 90, crente tem que ler a Bíblia toda. Se não leu a Bíblia toda, não é crente, será modinha. Quem lembra disso? Eu fiz questão de nunca ler um versículo da Bíblia. Nunca li ela toda. Não vou ler, só para confrontar o sistema. Eu sou pirracento mesmo, desculpe. Né? Glória a Deus, igreja. Né? Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Ou seja, guarda no coração. E Paulo fala para Timóteo a mesma coisa, em 2 Timóteo 3, 15 e 16. Timóteo, desde pequeno você foi instruído nas Sagradas Escrituras. Ela está aí dentro aí. Você domina o conhecimento do Antigo Testamento. E ele é capaz de fazer, né, a Escritura, né? A Escritura é capaz de te fazer sábio para a salvação, Timóteo. Glória a Deus, igreja. Pastor, o que isso tem a ver com as marcas de uma igreja saudável? A questão que as marcas, né, quando você faz um estudo da Bíblia e procurando entender o que Deus quer da igreja, que tipo de coisa Deus quer da igreja, sabe? Não sai dessas marcas. Sabe? E vamos falar de cada uma delas. Amém, meus amados? Não sai. Às vezes a gente não tem... Às vezes a gente pode ter esquecido de alguma marca, o pastor esqueceu desse detalhe. Ou às vezes foi impressão sua, às vezes essa marca é o desenvolvimento, né, o subtítulo de uma marca aqui, né, principal aqui, por exemplo. Pastor, a gente não falou que santificação é uma marca de uma igreja saudável. Está aqui, meu querido, dentre elas. Sabe? Está aqui. Só basta, né, entender o que é cada marca, o que é cada uma.
entendendo? Ela está aqui. Sabe? Mas as frases que usamos, exposição da palavra, né, palavra expositiva, teologia bíblica, são frases que resumem a ideia de uma maneira mais completa. Glória a Deus, igreja. Então, de uma maneira geral, a gente quis trazer para a igreja todas essas marcas. Sabe? Porque elas devem estar nos nossos corações. Sabe? Elas devem estar nos nossos corações, elas devem estar na ponta da nossa língua, meu querido. Sabe? Ela deve ser a vara de medir, a régua que você usa para ver se a nossa igreja está no caminho certo ou não. Diante dos problemas, diante dos desafios, meus amados, nós temos que ter princípios, características, marcas, um alvo. Tudo isso, meu querido, junto, faz uma igreja saudável. Glória a Deus, igreja. E a primeira marca, meus amados, que nós abordamos aqui nessa série de mensagens, exposição da palavra de Deus. E vamos relembrar mais uma vez o que é a exposição da palavra de Deus. E entenda bem, meu querido, em nome de Jesus. Eu vou até fazer um banner aqui, dar um jeito de colocar essas marcas aqui na igreja para ficar nos nossos corações, para que todo dia que você vier aqui, você olhe para elas e compare com a realidade da igreja, para ver se nós precisamos crescer ou não. A primeira marca, e ela é a base de todas, ela é aquela que dá base para as outras marcas. Exposição da palavra. O que é exposição da palavra? Exposição da palavra é ler a Bíblia, explicar a Bíblia, né, do jeito que ela foi escrita, na intenção do autor, no entendimento dos destinatários das cartas, dos destinatários dos evangelhos. E isso é um desafio, meu querido. Porque as palavras mudam de significado com o passar dos anos, mas de repente você lê a Bíblia e lê lá carne. O que é carne? Carne na Bíblia, meu querido, é tanta coisa. Carne na Bíblia pode ser corpo. Carne na Bíblia pode ser a natureza caída do homem. Então temos que ler a Bíblia e explicar a Bíblia para o povo. Amém, meus amados? E explicar, tirando os óculos deste século. Meus amados, as pessoas com os óculos deste século, se lê somente o versículo, né? João 3,16, a pessoa abre lá em João 3,16 e lê lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus é o único filho. Ele vai ler lá que Deus amou. Deus amou. Qual que é o significado da palavra amor aí fora? É o mesmo significado que tem na palavra de Deus? Te pergunto. É o mesmo significado? Porque o amor aí fora, meu querido, é um montão de coisa e envolve também aceitação. Você aceitar a pessoa do jeito que ela é. Dependendo do amor aí fora, né? O amor de Deus é o seguinte: o pai corrige o filho que ama. Aí fora é o seguinte, né? O pai conversa com o filho que ama. Hã? Fica resumido nisso que é amor. Não, deixe o seu filho ter a personalidade, a opinião, o comportamento dele. Ele é um indivíduo. Essa definição, você sabe que está caminhando para isso, se já não é a definição de amor aí fora entre um pai e um filho. Estou mentindo? Mas aí, o que acontece? Nós temos que ler a Bíblia toda e explicar para que os conceitos, para que as palavras sejam entendidas na intenção que o Espírito Santo escreveu elas na palavra de Deus, amém, meus amados? Não na intenção deste século, não com os óculos deste século, não da disposição deste século que é corrompido, as ideias, as palavras são corrompidas. Então, meu querido, o pregador, aquele que ensina, tem que estudar e tem que ir para o texto, sabe? Orando o seguinte: Pai, não quero nada de mim aqui, por favor. O que o seu Espírito quis dizer para estas pessoas? Glória a Deus, igreja. E depois de entender, o pregador vai lá diante do povo, seja no PG, seja na escola dominical, seja no culto, ele vai lá e explica para o povo, para ensinar o povo a ler a Bíblia. O povo vai ler a Bíblia e entender, ele vai forçar o povo, através dessas explicações, a começar a entender a Bíblia. Porque, meus amados, essa coisa de ler a Bíblia e colocar as nossas próprias ideias,
Todos nós temos isso por natureza. Todos nós, eu e você. Mas devemos ler a palavra de acordo com a vontade do Espírito Santo. Glória a Deus, meus amados. Na intenção do Espírito Santo, o que o Espírito Santo quis dizer? E não o que eu quero dizer, não o que eu entendo, não o que minha mente foi condicionada a entender quando eu enxergo tal palavra, eu leio tal palavra. Glória a Deus, igreja. E esta é a marca que vai dar a base para as outras. Sabe por quê? Uma igreja verdadeira não é baseada na palavra do homem. Não é baseada nos achismos do homem. Ela é baseada na palavra que vem de Deus. Glória a Deus, igreja. Né, esses dias, não sei se você sabe, se você acompanha na internet, né, os irmãos, né, chamados de fundamentalistas, dos quais eu sou parte, sou fundamentalista, conservador mesmo, não estou nem aí, né, você acha isso feio, o problema é seu, né, sou conservador mesmo, sabe, com orgulho. Tá, fundamentalista mesmo, fundamentado na palavra. Saiu da palavra, está fora para mim, meu querido. Do jeito que ela foi escrita para seus leitores originais. O que está acontecendo aí fora, pastor, que você falou que está acontecendo nas redes sociais? Uma pastora veio falar num congresso de pastores. E quem era o líder desse congresso de pastores? Era aquele pastor lá, que falou que a Bíblia precisa ser atualizada, porque a Bíblia é racista, porque a Bíblia é escravagista, porque a Bíblia é o que mais? Machista, homofóbica. Então a Bíblia precisa ser atualizada. Né? E aí, ele foi chamado, quando ele pegou isso viralizou na internet, ele foi chamado para o conselho de pastores do qual ele fazia parte. E os pastores, espera aí, meu querido, você falou isso mesmo? Que a Bíblia, as proibições de Deus eram para aquela época, não é para hoje? As proibições claras, as proibições que está lá clara nas cartas paulinas, quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você está dizendo que quem pratica o pecado do homossexual, né, o pecado, né, homem com homem, mulher com mulher, não vai para o inferno? É isso que você está querendo dizer? É isso mesmo. Né? Não volta atrás. Aí os irmãos falaram, a gente não pode estender a mão de comunhão para você. Você não é o nosso irmão. Você não está baseado na mesma fé. Você está saindo fora da palavra. E aí, né, ele gravou um vídeo lá, balançando as perninhas. Eu só tenho gratidão. Eu só tenho gratidão. Conversa fiada. Só tem gratidão nada. Só tem gratidão. Por que não corrigiu então se tem gratidão? Mas não, ele saiu e formou a turma de pastores dele, né? Ele é o líder. E aí ele chamou uma mulher para trazer uma mensagem. E a mulher falou o seguinte, nós falamos dos nossos irmãos católicos que eles têm um papa, mas nós temos o nosso papa de papel. Né? E aí eu vi outro pastor rebater na internet, é muito mais que um papa de papel. Né? Não vem comparar não, meu querido. Né? Nós vamos para a palavra de Deus, meu querido, querendo que a palavra de Deus fale com a gente. Esse é o nosso esforço, amém, meus amados? Glória a Deus, igreja. E não impondo o que a gente pensa, os nossos conceitos de justiça, de qualquer coisa, o nosso entendimento sobre cada palavra. Eu dei um exemplo para você sobre o amor. Como as pessoas aí fora entendem o que é amor? Nós não vamos para a Bíblia assim não, meu querido. Né? Nós vamos para a Bíblia entendendo, olha, amor é isso, 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 porque Deus é amor e Ele age assim, então amor é isso. Glória a Deus, igreja. Vocês estão firmes nessa convicção, amém, meus amados? E aí, não vamos deixar para homem dizer o que a Bíblia tem ou não dizer. Né? Eles estão falando da gente, mas eles estão se tornando Papa, porque a figura do Papa, né, me desculpe se tem alguém católico, mas a figura do Papa para a Igreja Católica é de uma pessoa que tem autoridade, né, na prática, maior que as Escrituras. Tá bom? Na prática é isso. Se está num papel diferente lá, na organização, não sei. Tá? Mas para o povo aí fora, meu querido, o Papa falou, se vai contra as Escrituras, né? Por grande parte do povão aí, o Papa falou, é Deus falando. Aqui no nosso meio não existe isso não. Glória a Deus, meus amados. Por isso que tem que explicar a palavra de Deus. Tem que ler, tem que estudar. Tem que entender o que o Espírito quis dizer. Tem que procurar o significado de cada palavra. Ler para o povo, explicar para o povo e aplicar para a vida diária do povo. Glória a Deus, meus amados. Esta é a marca base, a característica que vai impedir,
né, que o erro entre e vai proporcionar, e vai desafiar, e vai fazer nascer as outras características. A segunda característica que nós abordamos aqui nessa série de mensagens, né, teologia bíblica. Pastor, o que é isso? Meu querido, deixa eu te falar. Todo ser deste planeta é um teólogo. Até o ateu. Até o ateu, meu querido irmão, é um teólogo. Para aí, pastor, eu não fico estudando, né? Eu não fico estudando assim não, pastor. Mas se você afirma algo sobre Deus, significa que você, né, cruzou pensamentos, ideias e afirmou algo sobre Deus. Você pensou, você, né, cogitou, pensou, escreveu, afirmou, acreditou e fala algo sobre Deus. Teologia. Todos nós somos teólogos, meu querido. Não tem como te escapar disso. A questão é o seguinte: sou um bom teólogo ou um mau teólogo? E a base do bom teólogo é ir para a palavra de Deus e deixar a palavra de Deus falar. Glória a Deus, meus amados. E não tirar coisas dos seus próprios pensamentos. Outra coisa, um bom teólogo, o que ele faz também? Um bom teólogo, ele não trata Deus simplesmente como objeto de estudo. Deixa eu entender Deus aqui. Não, ele ama Deus. Glória a Deus, meus amados. Ele ama Deus. Teologia, meu querido, para nós é muito mais do que entender, é caminhar junto com este Deus maravilhoso. Amém, meus amados? É caminhar, Ele é o nosso Senhor, Ele é Deus. E o que a Bíblia afirma sobre Deus? A Bíblia, o que a Bíblia afirma sobre Deus? Você conhece e já decorou, meu querido, quem Deus é, os atributos dele? Você já meditou sobre cada um desses atributos? A Bíblia apresenta Deus como é o Elion, o Deus Altíssimo. Não existe ninguém no mesmo nível que Ele. É o Shaddai, o Todo-Poderoso. O Eu Sou, Yahvé. Vamos falar os atributos de Deus? Espírito, ou seja, Ele não tem matéria. Ele não tem corpo, Ele criou a matéria, meu querido. Ele criou os átomos, mas Ele é Espírito infinito, imutável, soberano, eterno, onipotente, onisciente, onipresente. Glória a Deus, igreja. Amém, meus amados. Ele é o santo, o justo, o verdadeiro, o misericordioso, o amoroso. E aí, meu querido, cada atributo estão alinhados em uma só pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, meus amados? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade Santa. É tudo isso aí, meu querido. E quando você para pensar no poder, na infinitude, na grandeza e nos atributos morais de Deus, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é misericordioso, é amoroso, temos um certo problema. Temos um sério problema. O grande problema para a humanidade é que Deus é bom, como diz o pastor Fabrício aqui esses dias para trás. Né? Como diz o pregador Paul Walsh, né? O grande problema é que Deus é bom e nós não somos. O problema para nós, como humanidade, é que Deus é justo. E nós não somos. Como que esse Deus vai se relacionar com este homem tão caído que nós somos? Para isso nós temos a terceira marca. Uma igreja saudável, uma igreja que entendeu o Evangelho, uma igreja que está baseada no Evangelho. Glória a Deus, igreja. Temos um sério problema contra Deus, meus amados. Ele é justo e eu não sou. Ele é bom e eu não sou. Ele é puro, santo, olha só, Ele é santo, separado, Ele não se envolve com sujeira. Eu sou imundo, e você é imundo. Como que resolve esse problema? O Evangelho. Glória a Deus, meus amados. Meus amados, em muitas igrejas o Evangelho virou né? Uma vez, no domingo de 100 a gente fala um pouquinho. No domingo a gente fala um pouquinho isso, que a gente tem que santificar, que a gente tem que se humilhar diante da cruz, né? Vamos falar um pouquinho. Não, meu querido, uma igreja saudável, o Evangelho é o centro, é a coluna da existência dessa igreja. Amém, meus amados? Meus amados, por quê? Por quê, meus amados? Porque nós somos pecadores, meus amados. E se a gente para de ouvir o Evangelho? E se a gente para de ser avivado no Evangelho? E eu vou falar sobre o que é o Evangelho, calma. Sabe? Divórcio, inimizades,
tudo quanto é porcaria, entra no meio da igreja. Falta de perdão. E o que é o evangelho, meu querido? O evangelho trata da seguinte coisa: Deus é justo e eu não sou. No evangelho tem o significado do evangelho é uma boa notícia. Mas dentro da boa notícia tem uma má notícia. E aí que está. E qual que é a má notícia que tem nessa boa notícia? A má notícia é que a nossa situação original como homens, desde que nascemos, é que somos pecadores, inimigos por natureza de Deus. Como diz Paulo, e isso costuma até escandalizar cristãos, por natureza, como diz Paulo, filhos da ira. Pessoas, por natureza, destinados à ira de Deus. Essa é a má notícia. E qual que é a boa notícia? A boa notícia é que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para salvar o mundo. Quem nele crê não será condenado. Mas quem nele não crê, nele permanece a ira de Deus. Está lá depois de João 3,16 esse versículo. Né? O pessoal só lê João 3,16, né? Mas não lê o resto. Né? Nele permanece, ou seja, estava antes e vai continuar. Permanece a ira de Deus. Então, uma igreja saudável, meu querido, esta mensagem poderosa de quem nós somos, quem Deus é e o que Deus fez por nós, está lá no centro, está no dia a dia. É o ar que respiramos, é o sangue que corre nas nossas veias. Se quer saber se a igreja está cheia do Espírito Santo, meu querido, o Espírito Santo veio para glorificar o Pai e o Filho, a pessoa do Pai e o Filho, a obra dos dois. Então, meu querido, como que Deus é glorificado na nossa vida? Quando os atributos dele pulsam nos nossos corações e nos chamam para a responsabilidade e mudam as nossas vidas. Tem lá a santidade, a bondade, a justiça. Como lidando com isso? E aí vamos para Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador. Isso faz parte. O Espírito Santo vai nutrindo cada célula, cada parte do nosso corpo com esta verdade. Deus é santo. O Criador santo. Nós somos pecadores. Somente Jesus Cristo salva. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, igreja. Vocês estão dormindo não, né? E aí, meu querido, vamos para a quarta marca. Uma igreja saudável, meu querido, entendeu o que é conversão. Meus amados, vocês precisam entender o que é conversão. Nós precisamos, meus amados. Meus amados, a igreja por muito tempo se enganou, achando que quando a pessoa vem na frente e repete uma oração, ela converteu. Não, meu querido, não é assim. A conversão é algo complexo, meu querido irmão. É algo complexo. Você nem pode falar, eu ganhei fulano de tal para Jesus. Meu querido, quando alguém vai para Jesus, ela ouviu, ela escutou fulano, vizinho, viu alguém ajoelhado, escutou o louvor na rua, né, viu alguém entregar o folheto, quem é esse povo? E vai, e as ideias vão se juntando, e o Espírito vai incomodando, e vai ressuscitando aquele morto espiritualmente. E de repente a chave vira, a gente não sabe, ponto, meu querido. E a pessoa segue a Cristo, é um novo discípulo de Cristo Jesus. Glória a Deus, igreja. Sabe? Pastor, então como que é esse negócio, esse entendimento bíblico de conversão? Meu querido, uma pessoa convertida, ela tem duas características importantes. Preste bem atenção aqui, meu querido. A primeira característica, uma pessoa que é convertida, ela confia apenas no sangue de Jesus para apresentá-la santa diante do Pai. Ela não tem justiça própria, ou seja, fui bonzinho hoje à noite, durante o dia, Deus vai me atender. Isso não passa pela cabeça da pessoa. Pode até passar, mas não cria raízes. Como assim? A nossa bondade vai fazer com que a gente seja aceito diante de Deus? A nossa justiça é trapo de imundice. Como assim? A gente vai exigir de Deus algum pagamento? Aqui, ó. Está aqui, ó, Deus, eu paguei minha entrada no céu. O Senhor é obrigado a me salvar. Quê? O quê? Paulo deixa bem claro para todos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Glória a Deus, igreja. Então a pessoa olha para si mesma, né, e como o Espírito está agindo, glorificando Deus, o Pai, glorificando o Filho. A pessoa entendeu o que Deus fala, o que o homem é, o que ela é e o que Deus fala para que o homem seja salvo. Primeira característica, a pessoa confia apenas em Cristo Jesus para a salvação. Glória a Deus, meus amados. Pastor, mas tem um montão de gente aí que fala, né, que tem fé em Jesus, acredita em Jesus e fala, a salvação é pela graça. Fala certo, a salvação é pela graça e a graça de Jesus Cristo salva. Mas a pessoa não muda de vida não, pastor. Essa pessoa é salva? É lógico que não, meu querido. Porque nós estamos falando de novo nascimento.
A gente não está falando de uma aceitação intelectual de uma verdade, não. A gente está falando de uma obra sobrenatural. Fala aí para o seu irmão, é uma obra sobrenatural, meu querido. Não é você abraçar uma ideia, não, a salvar. O homem é pecador, o homem pode se salvar, e só Jesus Cristo salva, então eu creio em Jesus, sou salvo. Isso é fé de demônio, meu querido. Como o Tiago explica na sua carta, os demônios creem assim também. É só Jesus Cristo que salva mesmo. Né? Pergunta para qualquer demônio aí, você vê um demônio aí, você pergunta aí, quem é que salva? Né? Quem é capaz de salvar o homem? Ele vai falar, só Jesus que salva o homem. Você falar isso aí, meu querido, não significa nada. Nós estamos falando de transformação. Estamos falando de regeneração. De todo ser. A conversão mexe com as ideias, com as emoções, mexe com o centro da sua vida, meu querido. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Sabe? O pecado incomoda. E o pecado não cria raiz. A segunda característica de alguém que é salvo. Santificação. Pastor, voltou para as obras, hein? Salvação pelas obras. Que salvação pelas obras, meu querido? Estou falando de transformação. Né? Se você não entende, meu querido, você está na mesma dilema lá de Martinho Lutero, John Wesley, antes de entenderem ali, né? Está ali naquele, está quase lá. Está quase lá, meu querido irmão. Mas o cristão, ele não confia na sua obra para a salvação, contudo, ele se santifica. Ele busca a justiça porque a mente dele foi mudada. O Espírito Santo traz senso de seriedade. Sabe aquela coisa de seriedade? Se olhar para o pecado e falar, quer saber desse trem não? Não vou brincar com essa porcaria não. O meu Senhor Jesus morreu por causa disso aqui. Vou praticar essa porcaria? Né? Quem é salvo, quem foi transformado, ele tem gratidão. Não é só esse senso de seriedade, não, ele tem gratidão. Ele me salvou dos meus pecados. Como que eu vou voltar para o pecado? Ele louva a Deus, glória a Deus, porque me salvou dos meus pecados. Jesus Cristo disse, se vocês me amam, vocês obedecem os meus mandamentos. Quando você lê a primeira carta de João, e quando tem essa mesma coisa, essa mesma ideia lá naquela igreja lá, João rebate, opa, peraí, tem que andar na doutrina correta, Jesus Cristo vem em carne, Filho de Deus se encarnou, viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para pagar pelos nossos pecados, para nos justificar. Essa é a parte doutrinária. Agora tem a parte prática, meus irmãos. Né? João falando lá para a igreja, né? Quem nasceu de novo, ama o seu irmão. E quem nasceu de novo, pratica a justiça. Então, esses são os critérios. Você conversa com uma pessoa e pergunta o seguinte, qual que é a sua fé? No que você acredita? E fé na Bíblia não é somente acreditar, é obedecer também. Quando você pergunta qual que é a sua fé, primeiro você tem que ver se a pessoa entendeu a palavra fé segundo os critérios da Bíblia. Porque a palavra fé aí fora é só acreditar. A palavra fé na Bíblia vai além de acreditar. Amém, meus amados? Glória a Deus, igreja. Aí você tem que perguntar, você tem fé? Tem. Qual que é a sua fé? Eu creio em Jesus. Crê em quê? Quem é Jesus para você? Porque um montão de gente fala que crê em Jesus, espírita fala que crê em Jesus. Né? Você crê, o muçulmano crê em Jesus. Mas qual que é o Jesus deles? O nosso Jesus, meu querido, é o Filho de Deus, que se encarnou, viveu e morreu, ressuscitou, está à destra do Pai e voltará. Glória a Deus, meus amados. E é o sangue dele que paga pelos nossos pecados. É ele que nos justifica. Se a pessoa falar isso para você, ok, na teoria tá bom, mas aí você começa a andar mais um pouquinho, vai para aí. Está na prática do pecado? Aí você confronta a pessoa, peraí, você não acredita em Jesus, não? Não acredito, então por que você está nessa prática de pecado? Jesus veio morrer por causa disso aí. Não, só pela graça. Agora se a pessoa parar, realmente, estou errado, né? Jesus Cristo morreu por esse pecado. Né? Faz oração aqui comigo, deixa eu pedir perdão a Deus. Isso é glória a Deus, meus amados. Amém, meus amados. Então a igreja precisa entender. A conversão é uma coisa sobrenatural, meu querido. Não é coisa, né? Não é uma coisa barata por aí, não. E ela transforma. Ela quebra o cara, provoca humildade, quebrantamento. A pessoa olha para si mesma, não tem chance para mim. Se não for Jesus Cristo, não tem chance para mim. E essa mensagem transforma. Transforma a vida e gera obras. Nós somos justificados pela fé. Né? Para as boas obras, como diz Paulo lá em Efésios capítulo 2. Para as boas obras. Né? As obras justificam a fé. As obras mostram se a pessoa tem fé ou não. Mostra sua fé sem obras, que com as minhas obras mostrarei a minha fé, como diz Tiago. Glória a Deus, meus amados. Entenderam o que é conversão? Amém, meus amados? Glória a Deus. Entendimento da evangelização. Por enquanto a gente está falando de entendimento. Né? Pastor,
O que é entendimento da evangelização? E não uma igreja que evangeliza. Está lá na frente, o interesse do discipulado. Está lá. A gente vai falar daqui a pouco. Mas se a gente não entende o que é evangelização, vem alguns líderes de PG falar para mim que o povo da nossa igreja não entendeu ainda o plano de salvação. E aqui eu quero fazer uma exortação solene. Como diz Paulo lá para Timóteo, Paulo faz para Timóteo, eu não sou misericórdia querer me comparar a Paulo, né? Mas no mesmo espírito, na mesma disposição. Quero fazer uma exortação solene para a igreja aqui. No nome de Jesus, meu querido. Você decora um tanto de coisa, você guarda um tanto de coisa. Não decorar o plano de salvação, não entender o plano de salvação, a mensagem mais importante do universo. Não entender, não dominar na palma da mão. Isso eu falo até para crente que tem 1 ano de crente. Pastor, eu não sei falar, não interessa, meu querido. O mesmo Espírito que capacitou os apóstolos de falar diante das autoridades, capacita o servo fiel de falar diante dos pecadores. Para falar diante dos pecadores, você não crê nisso não, meu irmão? O poder de Deus está aqui, meus amados. E o que é esse plano de salvação, pastor? Eu vou resumir para você, e eu tenho falado em todas as pregações. Deus é o santo criador. Nós somos pecadores, criaturas, nós caímos. Nós somos imundos. Nenhum homem pode se salvar, todos pecaram. Mas Deus enviou o seu Filho. Só o Filho de Deus podia fazer isso. Para morrer pelos nossos pecados. Quem crê em Jesus Cristo será salvo. Quem entregar sua vida para Jesus Cristo será salvo. Quem receber Jesus Cristo como Salvador, como Senhor da sua vida, será salvo. Salvo de quê, pastor? Do julgamento final. Da condenação final. Está aí, meu querido. Resumido o Evangelho para você. O reino de Deus está vindo, ele já chegou. E ele virá com toda a força. E ele vai ser inaugurado com um grande julgamento. Onde Deus vai separar o joio do trigo. Você tem que dominar essas informações, meu querido. Isso tem que ser o sangue que corre da sua veia espiritual. É assim que o Espírito Santo vai glorificar o Pai e o Filho. Sabe, porque eu não falei nada mais, nada menos do que a santidade, o amor, a misericórdia, a justiça, a bondade de Deus. A gente está falando de Deus, meu querido. O Evangelho não é sobre nós, é sobre Deus. Deus é santo e Ele é amoroso e ao mesmo tempo, como que Ele salva criaturas caídas? Como que Ele salva criaturas que com perversão praticavam mentira, toda sorte de imoralidade sexual, de palavras idiotas? Enviando seu Filho para sofrer o castigo no lugar dessa pessoa. Glória a Deus, igreja. Domine isso, meu querido, no nome de Jesus. Exorte de maneira solene, de maneira séria. Vamos até fazer uma passeata, que é alguma coisa aí, o pessoal chama de cerimônia solene, não sei. Você tem que dominar isso, meu querido. No nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. E entendimento da evangelização, meu querido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Foi pregado aqui. Dar testemunho pessoal é evangelização? É bom, você deve dar seu testemunho pessoal que Deus fez na sua vida, meus amados. Mas não é ainda. Você discutir com a pessoa e até nem precisa discutir mais de uma maneira mais menos ácida. Você conversar com uma pessoa defendendo a sua fé, é evangelização? Não é. Ganhar alma para Jesus é evangelização? Não. Ganhar almas é resultado da evangelização. Deus não quer que você ganhe almas. Entendeu? Tipo, como se dependesse de você exclusivamente. Deus quer que você seja o canal pelo qual a fé opera. A fé opera, né? Nasce, a fé vem pelo ouvir, o quê? Deus quer que você seja o arauto dele. O enviado dele para proclamar a verdade. O reino está chegando. O julgamento final está chegando. Onde você vai passar a eternidade? Quem já leu isso no folhetinho? É você falar isso, não é entregar folheto também, não. Você não sabe se a pessoa vai ler. Pode estar o evangelho no folheto, mas não significa que você evangelizou, você não sabe se a pessoa vai ler. Provavelmente ela vai amassar e jogar fora. Pregar o evangelho, o entendimento de evangelização é o seguinte, meu querido, é entender que nós precisamos conversar com a pessoa, pregar aqui na frente, não sei, a pessoa tem que ouvir sobre o plano de salvação. E mais uma vez, de forma resumida, para que você domine. Deus é o santo criador. Nós somos pecadores. Não podemos nos salvar. Como que Deus resolve isso? Mandando o seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Para que no dia do julgamento final, alguns sejam salvos. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, seja salvo. De maneira bem resumida. Amém, meus amados? Domine isso no nome de Jesus. Evangelização é isso. Pastor, eu convidei a pessoa para vir no culto. Isso não é evangelização. É uma boa coisa, você deve fazer, mas não é. Tá? Você trouxe para ela e abriu, se ela veio, você abriu para a possibilidade dela ser evangelizada pelo pastor, pelo pregador. Mas você mesmo não evangelizou de fato. Você deve pregar a palavra. Você deve anunciar a palavra. Meu querido, sabe, vamos deixar de lado aquelas desculpas. Eu não sei falar, não sei. Sabe sim, você fala sobre atlético, sobre cruzeiro, sobre política, sobre roupa, sobre um montão de coisa. Fala sobre a mensagem da vida no nome de Jesus. Glória a Deus, igreja.
Fale sobre a mensagem da vida, meu irmão. No nome de Jesus, o Espírito Santo está aí para nos capacitar. Glória a Deus, igreja. Outra marca de uma igreja saudável. Uma igreja saudável é uma igreja que ora. A oração, meu querido irmão, é a expressão de que você crê em Deus mesmo. Tá? Pastor, mas tem muita gente que ora e está errado. É religiosidade, meu querido. É natural do ser humano. Você vai ver pessoas que adoram falsos deuses orando mais que você. Vai ver a pessoa lá, né? Você vai ver o judeu lá no muro de Jerusalém lá, né? Do templo de Jerusalém lá, batendo a cabeça lá, orando. Deus não está escutando. Como filho, não. Como pai, não. Meu querido, só temos acesso ao Pai no nome de quem? Jesus. Aí os judeus ignoraram Jesus. Tem gente que vai lá para Israel e acha bonito. Olha que bonito, nossa, os judeus. Meu querido, Deus não está escutando, não. Tá? Você vai achar, se você for também em outro lugar que o pessoal, você vai achar bonito também. O pessoal ora, o pessoal fica dias orando se bobear. Porque oração é pedir. Petição, essa é a definição. Petição. Você pedir algo. Mas e nós que temos o Deus verdadeiro? Hã? Existe o ateu praticante e o ateu nominal. O ateu nominal é aquele que crê que não fala, aquele que fala que não crê em Deus. Ele pode ser nominal e praticante ao mesmo tempo, né? A maioria é praticante. Mas tem o ateu que é nominal, que na hora do aperto fala, ai meu Deus, me salva. Né? Mas tem aquele que fala que crê em Deus e no dia a dia ele vive como ateu. Sabe? Ele entendeu que Deus é todo poderoso, mas ele não ora. Ele entendeu que ele é pequenininho, que ele não pode nada, que ele é fraco, mas ele não ora por quê? O entendimento está raso, não foi para o coração. Quando a gente entende lá no coração, meu querido, a gente entende que é Deus que é todo poderoso. A gente entende que qualquer crescimento, qualquer avanço na nossa vida espiritual vem pelo poder de Deus, então a gente ora por santidade. A gente ora até para orar mais. Sabe? Pastor, não consigo orar. Ora para orar mais. Né? Tem gente que para que trava, né? Eu não consigo orar. Então ora para orar mais. Amém, meus amados? Né? Uma igreja saudável é uma igreja que ora, porque ela entendeu o lugar dela. O lugar dela, meu querido, é juntamente com toda a humanidade, fraco e dependente de Deus. Glória a Deus, meus amados. Né? Às vezes a gente segue para a vida cotidiana e acha tudo normal. Ah, o sol está nascendo. Está nascendo para todo mundo. Isso só prova que Deus é amoroso e faz o sol nascer para todo mundo. A chuva cai para todo mundo. E isso, Jesus usou esse exemplo. Olha só como o Pai é amoroso. Ele ama tanto seus inimigos que faz nascer o seu sol e cair a sua chuva sobre aqueles que o rejeitam. Mas aí o povo que acredita nessas informações não ora nem para agradecer sobre essas coisas cotidianas. Nem para agradecer. Obrigado, Senhor, pelo sol. O Senhor mandou o seu sol sobre todos. O Senhor ama a humanidade. Não está mandando a chuva. A gente faz besteira, né, Senhor? A gente colhe bastante, come bastante, o outro não come nada às vezes. Mas o Senhor faz a parte do Senhor que o Senhor prometeu para Noé, né? Enquanto houver sinal aqui no céu, não destruirei a terra com a chuva, haverá estações, haverá colheitas, haverá tudo isso aí. É poder de Deus, meu querido irmão. Amém, meus amados? Então, o cristão, quando ele não tem nada para pedir, no mínimo ele vai, sempre tem coisa para pedir, né? No mínimo, ele vai orar agradecendo por aquilo que ele tem. Glória a Deus, igreja. Uma igreja saudável ora. Outra marca. Uma igreja saudável tem um entendimento bíblico sobre membresia. O que é membresia, meu querido? Membresia é compromisso. Membresia, meu querido irmão, é você assumir abertamente um compromisso. É você, se a pessoa vem de outra igreja, é chegar para essa igreja e falar para esses irmãos, eu tenho a mesma fé que vocês têm, eu quero caminhar junto com vocês. Pode contar comigo. Amém, meus amados? É compromisso, eu vou estar junto com vocês, eu vou buscar junto com vocês, eu vou participar das provações, vou buscar edificação junto com vocês, estou disponível no que vocês precisarem, estarei aqui também, para quando eu precisar vocês possam me acudir. Isso é membresia. Membresia não é o nome escrito lá no hall de membros lá, não, aliás, tem que cortar um montão de gente lá daquele trem lá, porque a membresia, meu querido, ela só é, de fato, se a pessoa participa. Se a pessoa é compromissada. Amém, meus amados? Tem aquele primeiro momento de formalidade, eu igual expliquei para vocês, que por causa da bagunça que está aí fora das igrejas, tem igreja que tudo é tipo, meu querido. Tem igreja que não crê no Espírito Santo, tem igreja que não crê que a palavra de Deus é a palavra de Deus, tem crente que crê que certos pecados não são mais pecados, e aí tem que, eu estabeleci 3, 4 conversas com as pessoas para alinhar, para ver se estamos na mesma fé. Por causa da bagunça. Mas o final é o mesmo de sempre. Assumir um compromisso formal. Olha, pastor, estou assumindo um compromisso com essa igreja. E ao mesmo tempo a igreja assume um compromisso com a pessoa. Você está entendendo? E aí, no dia a dia, a pessoa demonstra ser membro ou não. Vai colocar o nome lá, tranquilo. Tá lá, tranquilo. Ela passa por isso. Igual eu expliquei para vocês, o processo não garante que vai dar tudo bem. Este processo que eu faço. As 3, 4 conversas. Mas ele ajuda a peneirar. Ele ajuda a limitar. Sabe? Tem igreja, meu querido, que descobriu que a pessoa aprovava tal pecado depois que ele se tornou líder de célula.
Não, veio de outra igreja, então a gente já deduz que é crente. Não, meu querido, tem tudo quanto é tipo de crente. Aí a pessoa já assume um cargo, já assume um montão de coisa, e depois a igreja descobre que não tem a mesma fé. Não tem a mesma fé. Né? Por exemplo, pode ser membro da nossa igreja quem crê que Maria é uma intermediadora entre Deus e os homens? Hã? Pode. Por quê? Não é a mesma fé. E isso incomoda as pessoas. Esses dias para trás um rapaz veio me procurar, parece que foi batizado aqui na década de 90. Ele veio me procurar por quê? Porque ele ia ser padrinho de um batismo numa igreja católica. E aí ele veio procurar porque estão exigindo o meu certificado de batismo, para que, meu querido, não é a mesma fé não. Eles não aceitam o nosso batismo e nem nós o deles. E eles têm 3 fontes de autoridade. Né? No mínimo 3. A tradição, o Papa e a Bíblia. Nós só temos uma. A Bíblia, amém, meus amados? Por isso que nós não temos a mesma fé. Nós ficamos restritos à palavra. Nós nos esforçamos para ficarmos restritos à palavra. E no ponto central, que é o ponto da intermediação, que é um ponto central, não periférico, eles são diferentes. Né? Maria faz intermediação. Quem já assistiu o Alto da Compadecida aqui? No final tem um julgamento lá, né? Quem está no trono julgando Jesus? E quem é que fica? Olha, aceita ele, perdoa. Né? É Maria. Aí Jesus é o mal lá, né? Vai Maria, meu filho, apoie a pobre alma. Né? Tá tudo errado, né? Mas quem faz isso, essa intermediação, que dá-nos acesso, quem é o nosso advogado? É Jesus, meu querido. Glória a Deus, igreja. Isso é central. E aí a gente tem que averiguar, para ser membro, você tem a mesma fé. E a pessoa, né, eu falo, né, tem gente aqui agora que está passando pelo processo de membresia, né? A pessoa, né, fica frequentando e olha, preste bem atenção para depois, né, não ser pego de surpresa. Também, né, entre na família, seja acolhido pela família, né, e vamos fazer a coisa direitinho. Amém, meus amados? Mas aí a membresia, de fato, eu fiz o processo de membresia, sou membro. Não, membro é membro, na prática, é a mesma coisa de fé e obras. Aliás, tem tudo a ver, né? O membro é compromissado. Glória a Deus, igreja. Amém, meus amados? Outra marca de uma igreja saudável, disciplina bíblica. Né? Disciplina bíblica. E o que é isso, pastor? Se somos membros do mesmo corpo, se estamos caminhando para o céu juntos, nós temos que trabalhar para que todos cheguem lá. Amém, meus amados? Quem que você acha que Deus vai usar para te confrontar se você cair em pecado? Um montão de gente, inclusive os seus irmãos da igreja. Aí, trouxe para vocês, Mateus capítulo 18, no qual Jesus fala, olha, meus discípulos, cuidado para não trazerem as hierarquias lá de fora, as classificações lá de fora, para dentro. Vocês, para dentro da minha comunidade. Para fazer parte da minha comunidade, do reino, vocês têm que ser como crianças, pequeninos. Ou seja, sem nada para oferecer, mãos vazias, sem autoridade, sem vaidade, sem nada. E Jesus fala, cuidado para vocês não escandalizar nenhum desses pequeninos, ou seja, cuidado para vocês não trazerem critérios, não trazer uma forma de comunidade que espanta aqueles que são meus, aqueles que me pertencem. Eles são importantes para mim. E aí Jesus fala, olha o seguinte, se o seu irmão pecar, aí o pecado realmente demonstra. O pecado, meu querido, demonstra, como eu disse para vocês, é o teste para saber se a pessoa é convertida. Se a pessoa é um pequenino ou não. Se ela é como criança ou não. E como que ela vai demonstrar isso? A Bíblia, né, já prevê que você vai pecar, meu querido. Nós pecamos. Por omissão, por ação. A questão é o seguinte, o cristão não vive em pecado. Aí você vê o irmão pecar, qual que vai ser a sua reação? Você vai chegar para o outro irmão e falar o seguinte, olha, eu vi outra pessoa pecar. Fulano de tal caiu em adultério. Não. Jesus explica o que você vai fazer. Né? Ou você vai ficar, não vou ficar calado, eu não gosto de falar nada, então eu fico calado. Nossa, que amor. Nossa, que amor esse, hein? Fica calado, outro em pecado e ficar calado. Amorzinho, hein? Amorzinho de falso profeta. Né? Igual esses dias eu estava vendo na televisão, né? Na rede social, um coach aí, né? O pessoal gosta muito, né? Tem gente da igreja que gosta também. Né? Não era para gostar, não. Tá ouvindo a verdade, não era para gostar, não. Falando para os católicos, vocês têm razão, católicos. Vocês têm razão. Né? Maria, mãe de Deus, agraciada entre as mulheres. O católico tem razão por idolatrar Maria. Né? Mas é a característica de todo, né, falso profeta, falso crente, é o amorzinho, tá? Esse amorzinho aí, ele não busca salvação, ele busca aprovação, ele busca popularidade. Tá? E quando, meu querido, nós nos calamos porque a gente é covardia, a gente não quer perder. Não, eu estou em paz. Ou a gente não quer perder a paz, essa falsa paz, né? Não mexe com ninguém mexe comigo. Ou porque a gente não ama de fato mesmo. Aliás, é tudo falta de amor mesmo. Então, falar para outra pessoa, não é isso que Jesus ensinou em Mateus 18. Não é. Ficar calado também não é. O que Jesus ensina? Vá você e o seu irmão. Ele te escutou? Olha, ele é pequenino, ele é criança. Ele se humilha como uma criança. Você ganhou seu irmão. Não escutou? Peraí, não é para chutar seu irmão não, peraí. Leve outro. Para que por duas testemunhas toda a verdade seja estabelecida. Não escutou? Leve para a igreja. Não escutou a igreja? Considere-o gentil e publicano. Ou seja, meu querido, nem chama de irmão mais, meu querido.
Você não converteu. Jesus Cristo veio morrer por causa desse pecado. Você vai continuar na prática disso aí? Você não entendeu? Tá vendo como é que toda coisa, tudo se liga? Entendimento sobre conversão, tudo se liga? Não, meu querido. E uma igreja saudável é uma igreja que pratica a disciplina bíblica, porque a disciplina bíblica evita a fofoquinha. Né? Não é para todo mundo saber não, meu querido. A pessoa pecou, fica calado e vai lá confrontar. Não fica calado e não vai lá confrontar, não. Não é para todo mundo saber não, meu querido. Ninguém quer aqui tem um telão, não tem telão não, né? Mas aqui você sabe que passa aqui, ó, o letreiro, né? Ninguém quer a vida exposta não. Nem você. Tá? Quando você espalha uma notícia, é a mesma coisa que subir no alto da montanha com um saco de pena, como dizia o pastor Almir, e soltar as penas. Nunca mais você vai catar as penas. Não, vou catar as penas. Não, nunca mais. O vento vai levar para longe, meu querido. Tá? A gente pratica a disciplina bíblica para preservar a pessoa, para ganhar o irmão. Porque nós amamos o irmão. Porque quem pratica o pecado vai para o inferno. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus mesmo, igreja. Então, uma igreja saudável pratica isso aí. E aí a pessoa, se a pessoa resistiu até o fim e foi embora, tá entendendo? Tem que ouvir o evangelho, só isso. Tem a oportunidade de pregar o evangelho. Tem um montão de gente assim, sabe? Tem que ouvir o evangelho. Não dá para tratar como irmão. Entendeu? A mesma fé, você pode ser amigo, você tem que respeitar, você pode... Não, tem que tratar bem, meu querido, como você tem que tratar qualquer pessoa. Mas aquela comunhão em Cristo, como irmão em Cristo, mesma fé, não, meu querido. Amém, igreja? Tem que fazer divisão, até mesmo para que você saiba evangelista. Às vezes a gente trata um monte de gente que é como se fosse crente, não é crente. Não é crente. Tem gente que está se enganando para evitar o confronto, ou pregar o evangelho, qualquer outra coisa. Sabe, a gente quer ficar bem com as pessoas. Não é assim, não, meu querido. Outra marca, meu querido irmão, o interesse pelo discipulado. E o pastor Fabrício trouxe, né, dois significados aqui, duas frentes de ataque dessa palavra aqui. O discipulado no que diz respeito de ganhar almas, de trazer uma pessoa que não era discípulo para ser discípulo, e o discipulado de fazer a pessoa que se tornou discípulo crescer em Cristo Jesus. E o discipulado, meu querido, tem várias formas de fazer o discipulado. Isso aqui que eu estou fazendo agora é um discipulado. O PG é o discipulado. E tem aquela coisa também, né? Porque às vezes a pessoa entende, não, discipulado é só coisa que está de dois em dois, né? Tá lá o mestre, e de vez em quando eu vou lá conversar com ele. Não é isso parâmetro bíblico, não, meu querido. Não é a forma bíblica, não. Tá? Né? A pessoa endeusa o cara, né? Tem cara aí que até o telefone, eu posso comprar essa roupa, tá? Ó, pelo amor de Deus. Né? Posso comprar roupa? Não, peraí. Dominar a pessoa, sim. Tem gente que gosta de ser dominado, meu querido. Tem gente que gosta de ser dominado. E tem gente que gosta de dominar. Quando os dois se encontram, né? Dá tragédia, tá? Dá tragédia, dá pecado gravíssimo. Tá bom? Mas uma igreja saudável tem interesse em crescer no conhecimento, amém, meus amados? Em ajudar os outros a crescer, em trazer novos para o meio do povo de Deus. E aí entra, né, o evangelismo. Né? E aí entra a vida de igreja. Né? A vida de fazer parte de um PG, de andar com crentes. Né? Mas o povo, né, meu querido? A igreja está assim, olha, eu gosto de andar com o povo aqui fora. Aqui dentro eu só venho, né, assisto o culto, dou uma risadinha, dou Pai do Senhor, converso um pouquinho e vou embora, cuido da minha vida. Isso não é vida de comunidade. Tá? Isso não é vida de comunidade. Pastor, eu sou tímido. Cuidado, meu querido. Cuidado, não se esconda atrás disso, não. Tá? Tem vezes que ela parada lá, uma hora você vai começar. Sabe? Se envolva no meio do povo de Deus, ande no meio do povo de Deus. Glória a Deus, igreja. Né? Conheça e seja conhecido. Né? E também tente, busque trazer novos para o meio do povo de Deus. E a 10ª marca, a última marca, meu querido. Uma igreja saudável é uma igreja que tem uma liderança bíblica. Existem vários tipos de liderança. Uma igreja saudável tem uma liderança bíblica. Eu lembro na década de 90, na década de 2000, todos os líderes ficam lendo livro de liderança. E era mais coisa a respeito de marketing e a coisa de recursos humanos do que uma liderança segundo a vontade de Deus. Liderança bíblica, ele tem que ser crente, maduro e capaz de ensinar a palavra e de refutar aqueles que resistem à palavra. Nas duas listas que Paulo passa para uma liderança, em Timóteo e Tito, 1 Timóteo e Tito, essas são as características. Um crente maduro. E o que é um crente maduro? É um crente que pratica o sermão da montanha. Não violento, hospitaleiro, não ganancioso, não beberrão. Uma série de coisas. Casado com uma só mulher. Pastor, mas eu casei de novo. Ok, meu querido, você vai para o céu, se você for crente. Mas o presbítero, meu querido, tá entendendo? A coisa aperta para ele. O próprio Tiago fala, eu não quero todos ser mestres. Né? Os mestres vão ser julgados com mais rigor. Tem critério, meu querido. Entendeu? E aí Paulo coloca, ele tem que levar bem a sua casa. Né? Os dois pontos polêmicos é ser marido de uma só mulher, lá da lista de Tito, da lista de Timóteo, né? Ser marido de uma só mulher, né? Governar bem a sua casa. E aí eu falei do patriarcado bíblico, né? Que é uma bênção. Tá? Se tem, como eu disse semana passada, se tem feminista aqui, meu querido, não tem nada com as ideologias do mundo, meu negócio é a palavra de Deus, e a palavra de Deus coloca, o homem deve ser o líder espiritual, amém, meus amados? O homem deve ser o líder espiritual, e como que ele vai fazer essa liderança com os filhos dele? Tá lá o exemplo em Gênesis, tá lá o exemplo lá em Deuteronômio, sentado à sua mesa pelo caminho. Tá lá a constatação lá de Provérbios,
né? Ensina o teu filho no caminho que deve andar, quando ele crescer não vai se desviar dele. Não é promessa, é constatação. Sabe? Mas o que fizeram? Né? Eu vou repetir, o que fizeram? Acabaram com o patriarcado bíblico. Tem patriarcado ruim? Tem, mas tem um patriarcado bíblico. Um homem que governa bem sua casa, que lidera, que leva, né? E o filho vai crescendo com o pai ali, naqueles limites ali, aprendendo a palavra. Vai desenvolver a fé, meu querido. A fé vem para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, igreja. Né? Mas acabaram com isso aí. Agora o que a gente faz? Passa 1 hora com o filho, entrega para 6 horas para a escola, para o professor, que intencionalmente quer destruir Deus da mente do seu filho, e para coleguinhas que aprendem coisa errada em casa e na rua, e vai colocar pressão para cima do seu filho, para ele, né, desenvolver novos desejos, novos valores, novas ideias. Vai dar choque. E aí o filho, né, que tinha um pai como herói, de repente o pai vira o maior inimigo. Né? E aí, meu querido, como eu disse, né, não disse à noite não, eu falei de manhã, é igual roleta russa, né? A gente faz roleta russa, quem já viu roleta russa? Pega o revólver, coloca uma bala, né? E faz, gira o tambor e fica brincando, né? Pá, pá. Né? Tem gente que faz roleta russa com 5 balas, meu querido. Tá? Passando pouco tempo com o filho, entregando o filho para uma escola que vai acabar com a mente dele. Não vai dar certo mesmo, não. E se o pastor errar nisso, tá entendendo? Tá feia a coisa. Ele tem que governar bem a sua casa, ele tem que ser o maior interessado, né, em salvar a sua família. Como diz Paulo, você sabe governar bem a sua casa? Como que vai governar a família de Deus? E governar a família de Deus não é sair mandando, não, meu querido. É educar, é ensinar, é conter o mal, é espantar as falsas doutrinas, é ensinar, é aconselhar. E é isso, meu querido, é uma caminhada. E se o líder não faz isso, como vai tratar bem da palavra de Deus? Mas não, os critérios para escolher líder aí fora são outros. Ele fala bem. Ele fala bem. Nossa, você vê o cara ouve o cara na rádio, vê ele na internet, na televisão, você não sabe como é que ele é com a mulher dele. Sabe, você não sabe. É tudo vídeo, meu querido, é tudo editado, é tudo ensaiado para a persuasão. Né? O cara lá, ele sai o tom de voz, as expressões da face, meu querido. Meu querido, um líder de verdade, meu querido, segundo a Bíblia, ele anda no meio do povo. Ele está no meio do povo. Você vai ver os defeitos dele e as qualidades. Entendeu? Ele está no meio do povo, ele não é maquiado, não. Glória a Deus, igreja. E aí você vai constatar, olha, ele entende da palavra de Deus, ele não é ganancioso, ele não é iracundo, ele não é, né, governa bem a sua casa, ele se interessa pela salvação da família, ele ama a esposa dele, né, casamento, né, ele ama a esposa dele, valoriza o casamento, né, ele perdoa, né, ele tem paciência com a mulher dele e vice-versa, né. Não é assim que é casamento, meu querido? A gente demonstra que é crente no casamento, aí o cara não demonstrou que é crente no casamento dele, divorciou e casou de novo, e a igreja está lá aceitando como líder. O que a igreja vai virar? Né? Já fica na mente do povo a banalização do casamento e o povo divorcia mesmo. Você sabe, meu querido? Você sabe. Né? Você sabe que, né, casamento é coisa difícil, você tem que ir para a cruz. Né? Aí o líder vai lá e faz essas besteiras e leva o povo atrás. Então Paulo, não. Tem uma referência. Tem um padrão para que ele seja irrepreensível. Então, é este padrão que viu Tito. Este padrão aqui viu Timóteo. Para o presbítero. Tá? O restante do povo, meu querido, o povo é o povo. Mas, né, igual eu te falei, pastor, eu casei de novo, vou para o inferno? Não, você é crente? Não. Se você se humilhou, se arrependeu? Não. Eu estou falando para ser presbítero, meu querido. Tá? E outra, se você é crente, e se a mulher é crente, o marido é crente, se você abre, querido, que mau testemunho, que falta de Deus, que falta de cruz aí na vida, viu? Tá, meus amados? Não estou falando abrindo brecha para membresia divorciar, não. Às vezes a pessoa escuta a gente falar uma coisa, está abrindo brecha. Nada disso. Né? O que Deus ajuntou, o quê? Não separe o homem. Glória a Deus, igreja. Sabe? Para isso que existe namoro. Você avalia a pessoa, vê como é que ela está, o pai e a mãe. Casou agora, já era, vai embora. Se não praticou aquelas coisas definitivas que Jesus permite divorciar, vai ficar até o fim, meu querido. Aguenta aí. Né? Por isso que eu falo para os jovens, a gente namora com a cabeça e casa com o coração. Ou o pessoal faz o contrário. Né? As mocinhas que ficam vendo filme romântico, esse filme romântico é tudo porcaria, já tá nesse trem. Tá mais filme romântico do que filme de terror. Tá? Filme de Natal, tudo do diabo. Né? As moças aqui da igreja, uma época, né, leu toda a série Crepúsculo, mas não leu a Bíblia. Né? Aí fica lá, o Satanás aí trabalha em várias frentes, né? Ele coloca perspectivas que não existem, padrões que não existem e exigências que são irreais. Nenhum homem pode suportar. Né? Aquele padrão de romantismo, né? E aquele capacho, aquele camisolão lá, né? Homem perfeito é assim, homem manso, cordeirinho. Que cordeirinho? Homem tem que ter testosterona, meu querido. Amém, meus amados? Para proteger a família. Amém, meu querido irmão? Sabe? Sabe aquela mistura de amor, ternura, mas também de, olha, vem pra você ver. Né? Não estou falando violência, não. Estou falando de ser ativo contra o mal. Glória a Deus, igreja. Amém, meu povo de Deus? E o pastor tem que demonstrar isso. A liderança tem que mostrar isso. Que Deus abençoe a igreja no nome de Jesus. Gostou do resumo? Né? Falei demais, né? Precisamos beber água, tem água aqui. Né? Meus amados, que Deus te abençoe. Amém? Amém, meu querido irmão? Meu querido, se eu falei de algum erro aqui que você cometeu, peça perdão a Deus. Deus perdoa. Amém, meu querido irmão? Deus perdoe. Se arrependa e deixe qualquer coisa que eu disse aqui. Glória a Deus, igreja. Sabe? Enquanto a vida é esperança. Amém, meus amados irmãos? Peça perdão. Mas jamais aceite pecado, jamais aceite ideias erradas. Jamais, meu querido. Deus quer salvar e fortalecer cada um de nós para que sejamos fortes na presença dele. Amém, meu querido irmão? Então, meu querido, como uma aplicação, meu querido, guarde esses princípios no seu coração.